Semana passada, eu estava regando minhas plantas na varanda quando a Sônia, minha vizinha do apartamento ao lado, parou e ficou me encarando. Eu achei estranho, né? Aí, ela vira pra mim e fala assim, com aquela cara de quem não acredita no que tá vendo. Pelo amor de Deus, me dá a receita dessas plantas. Eu ri na hora porque achei engraçado ela chamar de receita, mas depois entendi perfeitamente o que ela quis dizer. As plantas dela estão sempre meio murchas, com aquelas pontas secas, e as minhas parecem que saíram de uma loja de decoração cara. E sabe qual é o segredo que ela não imaginava? Eu não uso terra. Nenhuma. Todas aquelas plantas que ela viu estão crescendo só com água. E quando eu contei isso pra ela, a reação foi exatamente a que você deve estar tendo agora. Isso é impossível. Não funciona. Tem alguma pegadinha. Mas funciona sim. E nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente a técnica que transformou minha varanda em jardim de revista e que agora virou assunto em todo o prédio. Antes de eu te ensinar o método completo, preciso te contar uma coisa. Isso não começou como uma escolha consciente, sabe? Começou porque eu estava desesperada. Tinha acabado de me mudar para esse apartamento, trouxe minhas plantas todas, coloquei nos vasos com terra boa, adubada. Fiz tudo direitinho. 2 semanas depois, comecei a notar aqueles mosquitinhos minúsculos voando pela sala. Sabe aqueles pernilongos de planta que são irritantes demais? Pois é. Comprei produto para matar. Melhorou por uns dias. Voltavam. Comprei outro produto mais forte. Mesma coisa. Até que uma tarde, eu estava tão frustrada que peguei uma jiboia que estava com a terra infestada, tirei ela toda da terra, lavei as raízes debaixo da torneira e enfiei num vaso de vidro com água limpa. Pensei, se morrer, morreu. Pelo menos não tem mais mosquito. Spoiler, ela não morreu. Ela explodiu de crescimento. Em 3 semanas, tinha o dobro do tamanho. As folhas ficaram mais verdes, mais brilhantes e 0 mosquito. Foi aí que eu pensei, espera, será que isso funciona com outras plantas também? A técnica que eu desenvolvi ao longo de 6 meses de tentativa e erro, eu chamo de método da transição limpa. Não é simplesmente enfiar uma planta na água e esperar o melhor. Tem um processo, tem etapas, e quando você faz certinho, a taxa de sucesso é de mais de 90%. Deixa eu te explicar cada passo. Primeiro, você escolhe uma planta que já está em terra, de preferência uma que você tem em casa e que está precisando de um upgrade. Pode ser jiboia, cingônio, filodendro, tridescantia, essas todas funcionam perfeitamente. Segundo passo, você tira a planta toda do vaso com cuidado. Não arranca, não puxa. Você vira o vaso de lado, aperta levemente as laterais para soltar e tira ela inteira com o torrão de terra. Terceiro passo, e esse é crucial, você leva para a pia ou para a área de serviço e lava todas as raízes em água corrente morna. Não pode ficar nem um graninho de terra. Parece agressivo, mas a planta aguenta tranquilamente. Enquanto você lava, aproveita para tirar raízes que estão secas, marrons ou moles. Só deixa as raízes saudáveis, que são clarinhas, firmes. Quarto passo. Você coloca num recipiente transparente com água filtrada ou da torneira que descansou algumas horas. E aqui vem o pulo do gato. Nos primeiros 3 dias, você troca a água todos os dias. Isso ajuda a planta a se adaptar e elimina qualquer resíduo de terra que possa ter ficado. Do 4º dia em diante, você troca a cada 7 dias normalmente. A primeira planta que eu converti, usando essa técnica, foi uma jiboia que eu tinha há 2 anos. Ela era bonita, mas estava começando a amarelar nas pontas, sabe? Aquele sinal de que não está feliz na terra. Fiz a transição completa. Nos primeiros 2 dias, ela ficou meio paradona, sem crescer, meio amuada. Mas no 3º dia, eu juro, dava para ver as folhas ficando mais firmes. Na primeira semana, surgiram 3 folhas novas. Hoje, 4 meses depois, ela tem quase 2 metros de comprimento pendurada na varanda. E sabe o que a Sônia sempre comenta? Que essa planta parece de plástico de tão perfeita. Mas é viva, crescendo, só que sem toda aquela complicação de terra. Depois da jiboia deu certo. Eu fiquei confiante e decidi testar com uma planta mais delicada, meu filodendro coração. Esse era meu xodó. Eu tinha medo de fazer besteira. Mas ele estava com aquela terra compactada, toda dura, e eu sabia que cedo ou tarde ia ter problema. Fiz a transição com todo o cuidado do mundo. Segui cada passo. E nos primeiros 5 dias, fiquei neurótica checando se ele estava bem. E ele não só sobreviveu como está hoje 3 vezes maior,
com aquelas folhas em formato de coração perfeito, num vaso de vidro que virou peça de decoração da minha sala. Quando eu posto foto dele no Instagram, todo mundo pergunta de onde eu comprei essa planta linda. E eu sempre respondo: não comprei, é a mesma que eu tinha, só mudei de terra para água. Agora vamos falar da planta que deu mais trabalho, mas teve o resultado mais impressionante. A espada de São Jorge. Essa aí eu confesso que fiquei com medo. Espada de São Jorge tem aquelas raízes grossas, e eu achava que não ia funcionar. Mas tinha uma que estava com a terra toda encharcada, começando a apodrecer, e era arriscar ou perder a planta. Fiz a transição. Lavei cada raiz com cuidado, cortei as partes que estavam moles e coloquei num vaso alto de vidro fosco. Os primeiros 15 dias foram tensos porque ela não deu nenhum sinal de crescimento. Ficou ali, paradona, e eu pensei: ferrou, matei minha espada. Mas no 20º dia, brotou uma folha nova. E não era uma folha qualquer, era uma folha enorme, verde escura, perfeita. Hoje ela tem 6 folhas novas e tá mais saudável do que nunca esteve na terra. E a Sônia? Quando viu a espada de São Jorge na água, quase caiu para trás. Ela tem 3 em casa, todas na terra, todas meio amareladas. Agora ela tá juntando coragem para fazer a transição também. Mas nem tudo foram flores, e eu preciso ser honesta com você sobre o que pode dar errado. Eu perdi 2 plantas no processo de aprendizado. A primeira foi uma peperômia. Fiz a transição, mas acho que não lavei as raízes direito, porque no 5º dia a água ficou turva e com cheiro ruim. Quando tirei para ver, as raízes tinham apodrecido completamente. Aprendi que com plantas de raízes muito finas, você tem que ser ainda mais cuidadoso na lavagem. A segunda que eu perdi foi uma suculenta. E essa foi burrice minha, porque suculenta não funciona nesse método. Elas são adaptadas para pouca água, então excesso de umidade nas raízes mata elas rapidamente. Aprendi que cada planta tem suas necessidades específicas, e nem todas se adaptam ao cultivo na água. Depois que a técnica deu certo com as minhas plantas, eu comecei a ensinar para outras pessoas. A primeira foi a Sônia, óbvio. Ela trouxe uma tradescantia que estava meio largada, com metade das folhas secas, e a gente fez a transição juntas aqui na minha cozinha. Eu orientei cada passo, ela foi fazendo, e hoje a planta dela tá linda, pendurada na varanda dela, espelhando a minha. Aí, a síndica do prédio viu, quis aprender também. Depois foi a moça do apartamento de cima. Virou uma corrente. Agora tem pelo menos 7 apartamentos no prédio cultivando plantas na água. E toda semana alguém me para no elevador para perguntar alguma coisa, ou mostrar foto de como tá crescendo. O impacto disso vai muito além de ter plantas bonitas, sabe? Tem uma coisa de comunidade que foi se criando. A gente criou até um grupo no WhatsApp chamado Plantas do Edifício, onde todo mundo compartilha fotos, tira dúvidas, troca mudas. Semana passada, a Sônia fez 15 mudas de jiboia e distribuiu para todo mundo do grupo. Ontem eu fiz mudas de potos dourado e já tem 3 pessoas querendo. Virou uma rede de apoio verde. E isso numa época em que a gente mal falava com os vizinhos. Só se cruzava no corredor e dava oi. Agora a gente se reúne no salão de festas, uma vez por mês, para falar de plantas, trocar experiências. É incrível. Deixa eu te dar agora as 5 regras de ouro que eu aprendi nesses 6 meses e que vão te poupar de muito erro. Regra número 1. Recipiente transparente sempre que possível. Você precisa ver o que está acontecendo com as raízes, se tem algas, se tem sujeira. Transparência é controle. Regra número 2. Luz indireta abundante, mas nunca sol direto. O vidro esquenta a água, e água quente mata raízes. Todas as minhas plantas ficam em locais iluminados, mas sem sol batendo direto no recipiente. Regra número 3. Troque a água completamente, não apenas complete. Muita gente só adiciona água quando abaixa o nível, mas você precisa trocar toda a água para evitar acúmulo de bactérias e repor oxigênio. Regra número 4. Menos é mais com fertilizante. Se você for usar, use metade da dose recomendada no rótulo. Excesso queima as raízes e você não tem terra para diluir o impacto. Regra número 5. Não mexa nas raízes sem necessidade. É tentador ficar checando, tocando, mas quanto menos você perturbar, melhor elas crescem. Sabe qual foi o comentário que mais me marcou desde que comecei a mostrar isso para pessoas? Foi da Dona Glória, uma senhora de 72 anos que mora no térreo. Ela me parou um dia e disse: "Menina, eu sempre quis ter plantas, mas tenho artrose nas mãos e não consigo mais cavar terra, mexer com peso. Quando você me ensinou isso da água,
você me devolveu um hobby que eu achava que tinha perdido. Ela hoje tem 8 plantas na água, todas prosperando, e me manda áudio toda semana animadíssima contando das novidades. Isso me fez perceber que essa técnica democratiza a jardinagem de um jeito que eu não tinha pensado antes. Não precisa de força física para carregar saco de terra. Não precisa se ajoelhar no chão para plantar. Não precisa de espaço para guardar ferramentas e insumos. É acessível para todo mundo. Agora vamos falar de estética, porque isso também importa muito. Plantas na água têm um apelo visual único que plantas em vaso de barro ou plástico não têm. É clean, moderno, sofisticado. Você pode usar vidros coloridos, transparentes, criar composições com pedrinhas decorativas no fundo, usar recipientes de formatos diferentes. Eu tenho uma jiboia numa garrafa de vinho, que eu cortei o topo. Ficou incrível. Tenho outra num pote de geleia vintage, que achei em brechó. Cada uma vira uma peça única de decoração. E quando você recebe visita, aquilo vira ponto focal da conversa. As pessoas param, olham, tocam, perguntam. É interativo de um jeito que planta em vaso comum não é. O que eu mais amo nessa história toda é como isso mudou minha rotina. Antes eu tinha que lembrar de regar, checar se a terra estava seca ou úmida, tinha que adubar, tinha que ficar de olho em praga. Agora, uma vez por semana, eu troco a água de todas as plantas. Leva 20 minutos no máximo. E o resto do tempo, elas ficam lá, crescendo, lindas, sem me pedir nada. É jardinagem slow, sabe? Sem estresse, sem pressa, sem aquela ansiedade de será que tá tudo certo? Você vê exatamente o que está acontecendo porque as raízes são visíveis. Se alguma coisa está errada, você percebe na hora e corrige. É uma relação mais transparente, literalmente. Tem um detalhe técnico que eu preciso compartilhar porque faz muita diferença: a qualidade da água. Nos primeiros meses, eu usava água direto da torneira e funcionava, mas as plantas não tinham aquele crescimento vigoroso. Aí, eu comecei a deixar a água descansar num balde por 24 horas antes de usar, para evaporar o cloro. E percebi diferença nítida. As folhas ficaram mais verdes. O crescimento acelerou. Se você tem acesso à água filtrada, melhor ainda. E se quiser ir para o próximo nível, água da chuva é ouro puro. Eu coloco um balde na varanda quando vai chover e uso essa água nas minhas plantas. O resultado é absurdo de tão bom. Sabe qual planta me surpreendeu mais? O cingônio. Eu tinha um pequeno, meio sofrido, naquele vasinho de plástico baratinho de mercado. Fiz a transição sem muita expectativa. 2 meses depois, ele tinha triplicado de tamanho e as folhas tinham mudado de cor. Ficaram mais escuras, com manchas brancas incríveis. Parecia outra planta. E foi essa que a Sônia viu e enlouqueceu, porque ela tinha comprado um cingônio igual ao meu na mesma época. Mas o dela continuava pequenininho, sem graça. A diferença entre terra e água foi gritante nesse caso específico. Agora, deixa eu te dar um plano de ação prático. Escolha hoje uma planta que você tem em casa para fazer o teste. De preferência, uma que não seja sua favorita absoluta, caso algo dê errado, mas também não seja uma que você não liga. Escolhe uma intermediária, uma que você gosta, mas não vai surtar se perder. Separa um recipiente adequado. Pode ser um pote de vidro de conserva, uma garrafa de vidro que você tem guardada, qualquer coisa transparente e limpa. Amanhã, ou no próximo fim de semana, quando você tiver uma horinha livre, faça a transição. Siga cada passo que eu ensinei. Tira do vaso, lava as raízes completamente, corta as partes ruins, coloca na água limpa. Nos primeiros 3 dias, troca a água diariamente. Do 4º dia em diante, 1 vez por semana. Coloca num lugar com luz indireta abundante. E espera. Resiste à tentação de ficar mexendo. Deixa a planta fazer o processo dela. Em 2 semanas, você vai ver resultado. E aí você me conta. Então é isso, gente. A técnica da água, que virou assunto no meu prédio inteiro, que fez a Sônia virar minha amiga de verdade, que criou uma comunidade inesperada de pessoas que nem se falavam e que transformou minha varanda num jardim que parece de mentira de tão bonito. E o mais louco de tudo é que é simples, é barato, é acessível. Qualquer pessoa pode fazer. Você pode fazer. E quando der certo, você vai entender exatamente o que a Sônia quis dizer quando me pediu a receita das plantas. Agora me conta aqui nos comentários. Você tem algum vizinho que sempre comenta das suas plantas? E qual planta você vai testar primeiro nessa técnica? Tô curiosa para saber. Se você gostou desse vídeo e quer ver o passo a passo visual da transição completa, deixa aquele like e me avisa nos comentários que eu faço um vídeo mostrando cada etapa ao vivo.
Se inscreve no canal, porque semana que vem vou mostrar as 8 plantas que não funcionam na água, para você não perder tempo e dinheiro testando as erradas. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!